Olha, sobre o parcelamento ainda ser a forma de pagamento mais utilizada por 70% dos brasileiros, nós convidamos o economista Werson Caval para discutir essa tendência e também os motivos. Werson, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Adhevar, satisfação estar aqui com vocês e boa noite a todos que assistem o Jornal Brasil hoje. Satisfação é nossa em receber o senhor aqui. Por que as pessoas preferem comprar parcelado? É falta de dinheiro ou porque elas imaginam que é mais fácil pagar? Bem, Jodevar, esse problema começa muito antes, até porque nós trabalhamos na consequência. Essa é a verdade da sociedade brasileira. Nós somos um povo que, de certo modo, não investimos ali na educação financeira, isso não é uma prática, não temos planejamento entre receitas e despesas, então o que acontece? Termina sendo a forma das pessoas adquirir. Nós não somos preparados para deixar de fazer o consumo imediato para deixar para um consumo futuro, para não ter que, vamos dizer, entrar na linha do endividado. E, por outro lado, né, o mercado financeiro ele cria um ambiente favorável para que as pessoas continuem, vamos dizer, se endividando, comprando e assim girando a economia de um modo muito incorreto. Agora, tem gente que às vezes tem o dinheiro, mas o vendedor oferece parcelado, ele prefere parcelar. Isso é mais arriscado? Com certeza. Isso porque já é um costume, é uma tradição. Para você ter uma ideia, por que é interessante no Brasil o parcelamento para as empresas que fornecem esse crédito? Isso porque, para você ter uma ideia, Jodevar, se você fizer um parcelamento no cartão de crédito e não honrar aquela dívida, a parcela mensal, né, pagando o mínimo, não pagar o valor total da fatura, ele pode chegar a um custo efetivo de 450% ao ano e até um pouquinho mais em determinados bancos. Ou seja, uma dívida de R$1.000 que você, de certo modo, não cumpre num cartão de crédito ou qualquer tipo de financiamento com juros aí, basicamente, do mercado, esses R$1.000 pode se transformar em 5 se você não pagar no final do ano. Então, é uma facilidade para o brasileiro que não tem esse planejamento financeiro, que quer adquirir bens, até porque, Jodevar, uma informação importante que poucas pessoas sabem, e vai a dica, a compra ela é uma decisão emocional, não é racional, e aí termina acarretando no que a gente vê. Isso explica, né, aquela velha situação. Você chega com R$1.000 para comprar um produto, você tem o dinheiro, aí você pede à vista, não. A gente parcela em 10 vezes pelo mesmo valor. Quer dizer, é uma história que muita gente não entende. Como é que eles podem receber à vista, mas preferem em 10 vezes, né? De certo modo, o mercado virou uma factory, né, o Jodevar? A gente vê muita empresa aí, por exemplo, oferecendo crédito, né, pegue seu dinheiro à vista e coloque no seu cartão, por exemplo, que terminou sendo uma ferramenta de giro muito grande no mercado, porque, além de ser garantido o recebimento, eles entendem que, à medida que vai se utilizando, o usuário ele termina se endividando cada vez mais. Para você ter uma ideia, existe mais cartão de crédito no mercado do que o número de brasileiros, ou seja, mais de 200 milhões. Isso facilita bastante. O brasileiro ele é um povo naturalmente, né, até cultura, dele ser bastante otimista e ele sempre acredita que vai acontecer algo muito bom para ele honrar a dívida. Lembrando sempre, né, que no momento que você vê programas aí governamentais que ajudam nessa consequência, ou seja, de tirar o nome do brasileiro do endividamento, ele aproveita para gerar novas dívidas, quando na verdade deveria partir para o planejamento e até mesmo para o plano, Jodevar, eu digo, planejamento ele está na cabeça, é tirar da cabeça, levar para o papel, fazer o plano realmente, quais são minhas receitas, qual é as minhas despesas e que tipo de renúncia eu tenho que fazer para sair dessa linha de parcelamento, de preferir pagar à vista e não ficar aí com dor de cabeça por causa de dívidas. Uma coisa que a gente nunca entende, por exemplo, é a questão do valor dos juros do cartão de crédito, que hoje já podem chegar a 440% ao ano. Isso dá em torno de 15% ao mês. Não tem como o governo interferir numa situação dessa aí, porque isso é um absurdo, né? Na verdade, o mercado financeiro ele vive de especulação. Seria mais ou menos assim, tá, o Jodevar? Para você ter uma ideia, vamos pegar assim um exemplo básico para não partir para o abrangente. O empréstimo consignado, né? Empréstimo consignado, a gente sabe que teve uma confusão logo no início do ano. Os próprios bancos públicos se recusaram a liberar crédito consignado porque o governo queria tabelar os juros na faixa de 1,70. Eles queriam manter acima de 2. Então, o Banco do Brasil, Caixa, pararam de fornecer. E aí chegaram num consenso, hoje, por exemplo, está 1,91, e a partir do momento que a taxa de juros Selic caiu de 13,75, foi rebaixada para 13,25, caiu meio ponto percentual, o Banco do Brasil saiu de 1,81 para 1,70, por exemplo. Aí eu pergunto, é um questionamento que todo brasileiro tem que saber de cabeça. O empréstimo consignado, ele não tem risco, é debitado direto do salário do usuário. Então, por que os juros tão altos? E da mesma forma, então, é uma especulação financeira que só favorece as instituições. A verdade é essa. Agora, falando em juros, né, vai ter uma reunião do Copom. O senhor está otimista com ela em relação à redução da taxa Selic?
Para falar a verdade, não, Jodevar. Eu acredito que eles fizeram aí vamos dizer, um freio natural aí, né, de test drive, vamos dizer, nessa queda, e vão avaliar. Apesar da previsão do ano, é de que chegue aí a 11,75, mas eu acredito que esse mês, se reduzir, vai ser bem significativo, na faixa de 0,2, alguma coisa assim. Mas é muito necessário porque, sabemos, a taxa de juros Selic ela é referência do financiamento, dos investimentos, do crédito no país, e é uma taxa muito alta. E aí, a todo brasileiro, evite endividamento, porque com a taxa de juros dessa, ele vai crescer cada vez mais. O senhor falou se reduzir. Pode ser que não reduza? É possível. O mercado está bem otimista, tá? Até porque com a queda de 0,5 ponto percentual, vimos que realmente houve, vamos dizer, uma melhoria no mercado. Isso a gente sabe que há uma liberação de crédito, isso favorece empresas para pegar financiamento, para gerar emprego, para aumentar a produção. Então, como eu estou falando, se tiver realmente uma redução, ela vai ser mínima justamente para ir fazendo isso aos poucos. Porque se a gente pegar, por exemplo, a gestão do governo passado, para se chegar a uma taxa que a gente teve até de deflação no mercado, né, isso começou a se trabalhar 1 ano e meio antes. Em maio de 2022, começou-se a trabalhar, de 2021, para se ter uma menor inflação em 2022. Então, a expectativa é essa. Eu queria até que você comentasse para a gente, porque, veja só, nós vamos ter, em breve, Black Friday, vamos ter 13º, Natal e Ano Novo. Aí a gastança aumenta, né? Qual o recado você tem para essas pessoas? Bem, a primeira coisa é uma dica até simples, Jodevar, mas eu gosto de falar, né? Primeiro, para fazer compras, principalmente as compras mensais, de mês e tudo mais, não vá ao supermercado com fome. Não tenha 2 cartões de crédito, tenha apenas um, tá? Apenas um. E sempre lembrando, não pode ter mais que 25%, 30%, vamos dizer, da sua receita como despesa num cartão de crédito. E claro, se for utilizar, porque a ideia é, se você tem o capital, pague sempre à vista, porque o pagamento à vista ele permite uma renegociação, uma negociação direta lá com a empresa, com o fornecedor, com o vendedor, isso facilita bastante. E, claro, fazer uma pesquisa. A gente sabe que no varejo, né, há uma mudança muito grande de valores, né, Jodevar? Obrigado pela participação do senhor com a gente do Jornal Brasil hoje. Boa noite. Sempre à disposição. Boa noite para todos.